Então vamos lá, galera. Eu vou responder aqui algumas perguntas desse canal do professor Fábio Sabino, que se intitula professor, né? Tem a sua formação acadêmica, mas que às vezes eu percebo algumas palavras meio que hipócritas, né? Primeiro que o canal dele é todo monetizado, tudo ali é dinheiro, tudo ali tem que pagar, tudo, tá? Então, a pergunta dele foi a seguinte: o Deus que nós cremos é o Deus que Jesus fala como sendo o pai dele, é o Deus da Bíblia? Com certeza. Nenhum de nós cristãos conheceríamos a Jesus Cristo e a Deus se não fosse pelo Deus da Bíblia. Isso daí tem que ser uma resposta totalmente direta. Você não tem como não crer no Deus da Bíblia. Realmente o Deus da Bíblia é o Pai de Jesus Cristo. Ponto. Ele faz uma pergunta a um rapaz cristão. Por que que Davi diz, se existe só um Deus, por que que Davi diz ali no Salmo que Deus ali faz uma comparação de Deus sendo maior do que outros deuses, né? Então ele quer dizer que existem outros deuses. Eu acho que foi meio hipócrita essa pergunta dele, porque quando Davi está falando que Deus é maior do que outros deuses, ele está mostrando a percepção das pessoas que têm outros deuses. É lógico que se nós fôssemos falar de demônios, em relação a um demônio fez parte do reino de Deus e tem um certo poder em relação a um ser humano, ele poderia ser considerado um outro Deus, tá? Mas só existe um único Deus, criador de todas as coisas, senão ele não seria Deus. Agora, outros deuses, isso é deuses de criação humana. Por quê? Porque todo aquele que se volta em devoção a uma imagem, né, que represente a Deus, na verdade, Paulo já diz, está se voltando para um demônio. Ele está atribuindo, sem saber, espiritualmente, aquela devoção a um espírito maligno. Tá? Agora, só existe um Deus, só existe um Criador. Os que foram expulsos do céu, né, por isso que eu acho hipocrisia da parte do professor tentar utilizar-se desses argumentos. Porque olha só, gente, quando Jesus chamou os discípulos para seguir, ele não chamou pessoas de nobre nascimento, como Paulo diz. Na igreja não tem muitos sábios de nobre nascimento, porque esses caras começam a cair para ignorância, para arrogância, para prepotência, tá? Não estou falando que é o caso aqui do professor, mas que também pode ser. Então, Jesus chama 12 simples pessoas, sem conhecimentos, tá? Ou seja, Deus não precisa dar esclarecimento aos seres humanos. Simplesmente ele precisa dar uma porção do seu espírito a essas pessoas que vão saber representar. Agora, quanto a debater, a explicar, tentar, tipo assim, o tempo que eu estou perdendo aqui, sabe? Não tem utilidade alguma, porque é nítido a transformação de Deus na vida das pessoas por meio do Deus da Bíblia que nós cremos, por meio das pregações que nós fazemos. Então, eu não preciso aqui tentar esclarecer tintim por tintim as questões bíblicas, até porque eu não sou PhD em teologia. Eu acho que essas declarações dele deveriam estar resignadas a pessoas que têm realmente um estudo aprofundado em teologia, para poder explicar, porque você vai argumentar uma coisa que o cara não vai aceitar e ele vai argumentar uma coisa que eu não vou aceitar. Então, se vocês querem falar de letra, tem que debater com PhD de teologia. Mas o cara se levanta para questionar questões fundamentais da Bíblia. Para mim, o cara não é cristão. Para mim, o cara não acredita em Deus. Porque se o cara vem para questionar a Trindade, para questionar a ressurreição de Cristo, como já questionou, para questionar se o Deus da Bíblia é o verdadeiro Deus,
Ele está simplesmente pisoteando, ele está simplesmente andando no ateísmo e pisoteando todos os principais fundamentos da fé, que já são aceitos pela igreja há anos, que já são aceitos por vários PhDs em teologia. Então não adianta esse cara vir debater comigo, com você, simples cristão, porque primeiro que eles não vão aceitar o argumento do Espírito Santo, eles não aceitam as coisas espirituais, eles não vão aceitar. Segundo, debater de letra com conhecimento de hebraico e tal. Você acha que é necessário eu conhecer o hebraico? É necessário eu conhecer tudo para me poder conhecer a Deus? Você acha que Deus chamou pessoas simples? Ele não precisa de tudo isso. Agora, quem quer ir atrás desse conhecimento é bom, tá? Agora, então você vai debater com pessoas que têm conhecimento de hebraico, conhecimento de tudo, tintim por tintim, e esses debates não acontecem. Sabe por quê? Porque esses caras não têm coragem de debater com PhDs em teologia. Eles se intitulam teólogos, mas quando chega com pessoas que realmente são PhDs em teologia e têm a fé em Jesus Cristo, eles não debatem. Eles querem debater com as pessoas simples para poder. Aí você vai ver nos comentários para tentar fazer a gente passar vergonha. Eu, particularmente, o que eu falo para vocês, para a gente cristão? Vamos abandonar esse tipo de pessoa. Não vamos dar ibope, entende? Porque, porra, o cara pega um negócio que não tem nada a ver. Pega um simples versículo de Salmo, onde está nítido que Davi tem Deus como único. Ele é o único Deus. Único. Não há outro Deus. Isso você tem o fundamento em toda a Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus Pai de Jesus Cristo. Sim, porque senão Jesus não ia apoiar ferramentas da Bíblia e não ia falar de questões da própria Bíblia confirmando que ali é a palavra de Deus. Geralmente as falsas religiões que confirmam certos ensinamentos, né? Tipo consultar os mortos em detrimento dos vivos. Milagres atribuídos a pessoas que creem nisso não podem vir de Deus, porque Deus não vai confirmar uma obra que não é dele, tá? Então você está ali tentando rogar aos mortos para ter respostas psicografadas sobre a vida, sobre se a pessoa que morreu está no inferno. Isso não tem na Bíblia. Então, milagres que são feitos ali naquele tipo de ensinamento não podem vir de Deus, porque Deus não apoia falsas mensagens, né, atribuídas à divindade. Não apoia. Então, por isso você vê depois de anos aí questões como João de Deus aí, ó, tá? Enganações, né? Tudo esse tipo de coisa. Mas tem gente que acredita naquilo fielmente. A fé dela é realmente autêntica, mesmo sendo enganada. A fé dela é autêntica. Então, não vou aqui questionar se a pessoa deve crer ou não, mas eu vou expressar apenas o que eu acho, eu considero legítimo expressar. Então, quem criou Deus? Se Deus fosse criado, ele não seria Deus. Não tem. São coisas para atrair o ouvinte. Tá? Então, nós cristãos não precisamos de responder a esse tipo de pessoa. Porque esses caras eles já negam a Jesus Cristo nitidamente para suas declarações. Eles negam a Jesus Cristo, eles negam a Deus, eles negam a tudo. Então, para que eu vou ficar debatendo um assunto? Porque dá a impressão que nós somos os tolos da situação. Não, nós não somos os tolos. Nós temos o Espírito Santo, nós não temos medo de debate, tá? Só que os argumentos são muito fracos, tá? Eu não tenho aqui na mente todas as respostas para dar. Eu não preciso de ter todas as respostas. Deus não dá a satisfação de tudo. O que nós precisamos entender é o seguinte: a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. Muitas pessoas ouvem a pregação da palavra e conseguem acreditar no Jesus Trino, conseguem acreditar no único Deus, conseguem conduzir as suas vidas para o caminho certo, tá? Então, esse tipo de debate vai só me tirar a paciência. Tipo assim,
O objetivo é ganhar dinheiro, você vê, não é o objetivo, não é ensinar, é ganhar dinheiro e desmerecer a fé. O único objetivo aqui é esse, tá? Não é, é o de, você sabe que soberba é o desejo de se sobrepor aos demais. Não é um ensinamento humilde. O que que é um ensinamento humilde? O que que um professor faz, cara? Você fala pro professor, 2 mais 2 é 5. O professor fala, 2 mais 2 é 4. Eu vou te ensinar aqui que é 4. Você vai entender que é 4. Você vai compreender. Tá? Porque o professor que não ensina e faz você compreender, ele não é um professor. Tá? Ou um professor que debocha do teu erro, ele não é um professor. Um professor, ele vai te ensinar que você precisa dos fundamentos e vai convencer você de que o teu cálculo está errado. Isso é o papel de um professor, tá? Mas a mim não há convencimento. Jesus a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma realidade em toda a Bíblia. Já tentou quebrar essa situação. A morte e a ressurreição de Cristo é um fundamento da fé que não tem como se retirar da Bíblia. Então são coisas fundamentais que eles tentam atacar. Então, para mim, cara, é uma coisa ridícula. É uma coisa muito ridícula, porque não precisa ser PhD em teologia para você observar como é tolo os argumentos. Tá? Como é tolo os argumentos dessas pessoas. E os caras se intitulam teólogos, né? Estudam a teologia, se intitulam teólogos. Eu não sei se foi formado, eu sei que não aprendeu nada. Tipo assim, não me importa se você sabe hebraico, aramaico, grego, isso não me importa. O que me importa é se você não consegue entender as coisas básicas da fé, o teu coração está alienado. Não há uma vontade real de adorar a Deus. Porque qual é o objetivo da gente pregar a palavra de Deus? É alienar as pessoas? Não. O objetivo é que elas encontrem o caminho da verdade. E muitas têm encontrado. E muitas têm modificado de vida. E essas pessoas precisam aprender hebraico, aramaico, teologia. Elas precisam saber a Bíblia de cor, salteado. Elas precisam responder a todas as perguntas? Não. Elas só precisam viver a vida delas em Cristo. E essa é a carta que os apóstolos deixaram. Essa é a resposta que Deus dá ao mundo. Que as pessoas estão mudando seus comportamentos, que é notório que realmente essa mudança só poderia ser feita pelo poder de Deus, e não foi letra que mudou isso, foi o Espírito Santo de Deus que mudou. Tá? Então não dá para entender como esses caras conseguem negar a fé, se intitulam professores, quando na verdade fica todo mundo ali pagando dinheiro, custeando aquilo ali, e na verdade é mais um que só quer dinheiro.